Então, vamos começar a aula de SQL com MySQL. E para isso, eu vou começar logo de cara compartilhando minha tela. E aqui estamos na telinha da minha máquina, onde eu vou rodar o MySQL. Você está vendo aqui o site da Boston Treinamentos, porque eu vou utilizar um elemento daqui para nos auxiliar. Aqui em bancos de dados Excel, nós temos curso completo de MySQL, que tem todo o material do curso. Então, não vou precisar ficar mandando apresentação para vocês dessa vez. Para esse curso, o material está todo aqui. Na verdade, tem muito mais do que o material que a gente vai estudar. Tem umas coisas que são mais avançadas aqui. Mas a gente vai utilizar isso aqui como se fosse o PowerPoint para poder ver os códigos, apresentações, etc. Beleza? E o programa que eu vou usar é esse daqui. MySQL Workbench. Ele é um pouco diferente do outro programinha, mas na verdade, se você prestar atenção, vai ver que eles são, de certa forma, similares, né? Do lado esquerdo, nós temos um painel de navegação, onde aparecem os nomes dos bancos de dados, aqui embaixo. E do lado aqui central, na parte central, onde a gente digita os códigos SQL. Então, PHP-MyAdmin é a mesma coisa. Tem um painel aqui do lado esquerdo, e aqui no painel central você clica no link SQL, e vai abrir um editor de textos igual a esse aqui, para a gente poder digitar os comandos. Tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, aqui eu vou executar os comandos. Quais comandos? Vamos lá. Instalação, 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 bancos de dados, sistemas de gerenciamento e grupos de comandos. Vou começar por aqui. Isso aqui a gente já viu, na verdade, lá na aula de modelagem. É só uma revisãozinha. Tá? É só uma pequena revisão. Vou aumentar aqui um pouco a fonte. Então, o que é um SGBDR? Vamos fazer uma revisão rápida desses conceitos principais de bancos de dados. O SGBDR é o Sistema Gerenciador ou de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacional, ou bancos de dados relacionais, que são aqueles bancos de dados que trabalham com relações, tabelas e relacionamentos entre as tabelas, que é aquele sistema de gerenciamento baseado no modelo do EF-código, que vocês já ouviram falar. Esse tipo de banco de dados é composto por tabelas, e as tabelas, por sua vez, são compostas por campos, que são as colunas, e por registros, que são as linhas. Beleza. As tabelas são os locais onde você armazena os dados. Então, no banco relacional, os dados ficam em tabelas. E a tabela é uma coleção de entradas de dados, que são sempre relacionados. Entradas de dados são as linhas. Tá? Os campos são as colunas. Representam os atributos dos dados. Então, todos os atributos que você modelou se transformam nos campos ou nas colunas das tabelas. Então, exemplo, nome do usuário, data de nascimento, salário do funcionário, preço do produto e assim por diante. Então, o campo é a coluna que tem informações específicas para cada registro. E o registro é uma linha da tabela, também chamada tecnicamente de tupla, que é uma entrada individual na tabela. É um conjunto de campos relacionados à mesma informação. Isso é um registro, caracterizando os dados de uma entidade única, ou, como a gente costumava falar em modelagem, de uma instância de entidade. Então, é uma tabelinha composta por campos, que são as colunas, e os registros, que são as tuplas. Então, você está vendo essa figura? É o que a gente estudou durante aí vários dias em modelagem. Beleza. Quando você tem essa tabela pronta, quando você tem um banco de dados pronto para ser criado, a modelagem finalizada, o que a gente faz? A gente utiliza uma linguagem específica, computacional, para poder criar o banco de dados, gerenciar as tabelas, colocar, excluir, atualizar informações e consultar as informações. E essa linguagem é chamada de SQL, que é uma sigla que significa Structured Query Language, ou em português, linguagem de consulta estruturada. Então, é uma linguagem que a gente usa para fazer consultas no banco e ela é estruturada, ela tem uma estrutura padrão, uma forma correta para você escrever os comandos. E ela é uma linguagem padrão porque praticamente todos os bancos de dados relacionais utilizam SQL. É uma linguagem meio universal.
Você vai encontrar o SQL sendo usado, então, no MySQL, como aqui no nosso curso, no SQL Server da Microsoft, que a gente também vai usar aqui no curso, lá no C10, sistemas Oracle, Sybase, Access, DB2, PostgreSQL e assim por diante. Só que, de um sistema para outro, pode ter pequenas diferenças no SQL em si, que a gente vai chamar de dialetos do SQL. Tá? É como se fosse o português de Brasil e o português de Portugal. É a mesma língua, só que tem pequenas diferenças. Então, você entende o cara de Portugal falando, o cara de Portugal entende você perfeitamente, mas você nota que tem pequenas diferenças em algumas palavrinhas. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Do MySQL para o SQL Server, o SQL é praticamente igual, mas um ou outro comandinho pode ser diferente, por isso que é importante a gente sempre olhar a documentação para cada versão. Aqui no curso vocês vão aprender a versão do MySQL e a versão do SQL Server, tá? Mas é bem tranquilo. E o SQL tem diversas funções no banco de dados. Por exemplo, ele permite o acesso aos dados armazenados no sistema de gerenciamento. Ele também permite definir os dados no banco de dados, ou seja, criar os dados, colocar os dados lá dentro e manipular esses dados. Uma coisa interessante do SQL é que ele pode ser embutido em outras linguagens, usando módulos ou bibliotecas adequadas. Isso a gente vai fazer também. Tá? A gente vai precisar misturar o SQL com o PHP, com o HTML, com o JavaScript, com o C#, com o Java, para poder criar uma aplicação que use o SQL para consultar o banco de dados. Então vai ficar bem interessante quando chegar nessa parte. Com o SQL a gente pode criar e excluir o banco de dados e suas tabelas. E também podemos criar e excluir diversos objetos internos de banco de dados, como visões, também chamadas de exibições, ou views em inglês, storage procedures, que são os procedimentos armazenados em português, triggers ou gatilhos e funções. Aqui no curso vocês vão aprender a fazer visões, vão aprender procedimentos armazenados e vão ter uma introdução aos triggers também, tá? Mais para frente. E com o SQL a gente consegue configurar as permissões de acesso nas tabelas, nos procedimentos, nas visões, etc. Ou seja, quem pode acessar a tabela e o que essa pessoa pode fazer na tabela. Só consultar os dados? Ou pode modificar, pode excluir, pode inserir, o que cada usuário pode fazer. Pensa numa loja virtual. Uma loja virtual é na internet. Você entra no site da loja virtual e você consegue fazer consultas. Você consegue visualizar o preço dos produtos, a disponibilidade dos produtos, ordenar os preços do maior para o menor e assim por diante. Mas você não consegue alterar os preços dos produtos que estão na loja. Só quem vai conseguir alterar esse preço é o administrador do banco de dados, lá do banco de dados da empresa. Então vocês têm permissões diferentes. Você só consegue visualizar dados, enquanto que outra pessoa consegue visualizar e alterar. Isso a gente faz com SQL também, certo? Bom, o SQL faz muitas coisas. Então a gente costuma dividir os comandos SQL em grupos de acordo com a sua funcionalidade. A gente tem 5 grupos principais. A gente vai chamar esses grupos de DDL, DML, DCL, DQL e DTL. Tá? Só muda a letrinha do meio, na verdade. Então, o que são esses grupos? DDL significa Data Definition Language, ou linguagem para definição de dados. Então, são comandos que a gente utiliza para definir a estrutura do banco de dados. Com esse tipo de comando, a gente cria, altera ou exclui objetos. Objetos em si, que formam a estrutura do banco. Por exemplo, as tabelas. Esse é o exemplo mais clássico, as tabelas. Eu posso criar, alterar ou excluir tabelas com comandos desta família. E também posso criar, excluir e alterar visões, views, triggers, procedimentos armazenados e outros itens internos que vocês vão aprender mais para frente do que se trata. Quais são os principais comandos DDL? São esses 3 aqui. Comando create, comando alter e comando drop. Veja que os nomes eles são bem diretos. Né? São palavras em inglês que dizem basicamente o que o comando faz. Create, criar. Alter, alterar. Drop. Drop em inglês significa jogar. Né?
descartar. Então, no caso aqui, a gente traduz como excluir. Então, são 3 grupos de comandos que permitem criar objetos, modificar ou alterar e excluir objetos. Vocês vão aprender esses 3 comandos no decorrer do curso. O outro grupo é o DML, Data Manipulation Language, ou linguagem para manipulação de dados. Então, com esse grupo de comandos, a gente gerencia os dados, não a estrutura do banco, e sim as informações que você vai ter ali dentro. Então, com esses comandos, a gente pode inserir novos dados, ou seja, novos registros, alterar registros existentes, ou até mesmo excluir registros. Quais são eles? Insert, Update e Delete, que são basicamente as operações básicas de bancos de dados. Inserir, atualizar e excluir. Os bancos de dados têm, na verdade, 4 operações básicas, que são inserir dados, atualizar, excluir e consultar. Consultar significa visualizar os dados que estão armazenados. Então, o sisteminha que vocês vão aprender a criar aqui no curso é um sisteminha que faz essas 4 operações. É um sisteminha que é chamado de CRUD. Né? CRUD. Legal? O CRUD é uma sigla que significa, basicamente, consultar, ler, atualizar e excluir. Tá? Bom, então o insert cria um novo registro, insere um novo dado no banco, né? Insert é inserir. O update modifica registro, update significa atualizar em português, e o delete exclui um ou mais registros. Então, o delete é o delete do teclado, né? Como se fosse o delete do teclado para excluir um arquivo. Aqui você vai excluir registros. Muito bem. Depois vem os comandos DCL, Data Control Language, linguagem para controle dos dados. Que controle é esse? Controle de acesso. Então, com os comandos DCL, eu determino quem pode acessar as tabelas do banco de dados e o que essa pessoa pode fazer, ou seja, o seu nível de permissão. Então, os comandos são grant, revoke e alter user. Comando grant, em português, garantir. Eu vou garantir o privilégio de acesso. Então, é o comando que eu uso para dar acesso, privilégio de acesso para algum recurso. Por exemplo, permitir que o usuário faça consultas, permitir que o usuário insira dados, permitir que o usuário exclua dados. Revoke, em português é revogar. Então, ele retira os privilégios, ele retira as permissões. Vocês já têm experiência com esse negócio de dar permissão e tirar permissão, porque vocês já tiveram aulas de sistemas operacionais, Windows Server e Linux. E lá vocês aprenderam que existe comando para isso. No SQL também existe comando para isso, são esses 2 comandos. E além disso, temos o comando alter user para modificar contas, por exemplo, alterar a senha de acesso do usuário. Então, o usuário administrador do banco, por exemplo, ele tem uma senha para poder logar no banco e fazer acesso. O alter user permite trocar essa senha. Ou criar usuário, enfim. Dá para a gente fazer muitas coisas com esses comandos aqui. Depois nós temos o comando DQL, Data Query Language. Significa linguagem para consulta de dados. Então, o DQL é o comando que a gente usa para fazer a consulta no banco. Ou seja, visualizar os dados que estão lá dentro, armazenados. E a gente tem um comando nessa categoria, que é o comando select. Com o comando select, a gente obtém ou retorna registros de uma ou mais tabelas. Ou seja, a gente faz o processo de consulta nas tabelas. Apesar de ter só um comando, esse comando é o mais usado de todos. A maior parte do tempo você vai usar o comando select quando trabalhar com banco de dados. Por quê? Você vai pensar no seguinte: criar o banco de dados é um processo que você faz de uma vez. Você criou o banco de dados, ele está criado já. Então, os comandos para criar tabelas, para criar as colunas, as linhas, para definir esses objetos, você executa geralmente uma vez. Talvez você tenha que alterar algum item se precisar atualizar uma coluna, acrescentar uma coluna, por exemplo, ou retirar. Então, de vez em quando, talvez você use um comando daquele tipo. Dar permissões e tirar permissões é a mesma coisa. De vez em quando, você vai precisar fazer isso para um usuário novo, por exemplo. Inserir dados, excluir e atualizar já é mais comum. Você, eventualmente, vai cadastrar novos registros ou retirá-los.
Mas consultar os dados é algo que você vai fazer o tempo todo, porque é para isso que o banco de dados existe. Você cria um banco de dados para poder fazer consultas nele. Não é para estocar dados, é para usar os dados. Por isso, o comando select é o mais usado. E o comando select ele tem um monte de variantes. Não é só select. Não, é select alguma coisa na frente. Esse alguma coisa são inúmeras variantes que vocês vão aprender ao longo das aulas, para poder retornar os dados da forma que seja utilizável por você ou pelo seu cliente. Tá? Muito bom. E finalmente nós temos o conjunto DTL, Data Transaction Language, que é um conjunto um pouco mais avançado. Aqui a gente usa para gerenciar transações no banco de dados. Ou seja, para gerenciar como as alterações realizadas lá pelos comandos DML são efetivamente executadas. Aqui, vocês vão entender melhor esses comandos DTL mais para frente quando a gente falar sobre transações. Primeiro você precisa entender o que é essa ideia de transação em banco de dados, que é algo bem técnico. Mas basicamente você vai ter esses três comandos: commit, rollback e save point. Para que eles servem? O commit é para salvar as transações no banco. Então, quando você executa um comando SQL, por exemplo, um comando para inserir um novo dado, para inserir um novo registro, quando que esse registro é salvo no banco de dados para valer? Na hora que você executa o comando ou depois? Pensa, por exemplo, na escrita de um texto usando o bloco de notas. Você está escrevendo o texto e vai salvar. Quando que você vai salvar? O texto é salvo durante a digitação, no começo, no final? Como que é feito esse salvamento? É você que decide. No caso do banco de dados, quem decide é a configuração dos comandos DTL. Então, o commit ele salva os dados no banco. O rollback, ele desfaz uma alteração que foi feita, por exemplo, se deu erro. E o save point, ele salva uma transação temporariamente, para que você possa desfazer essa transação, esse comando, a partir daquele ponto, se alguma coisa der errado. Mas, no geral, tudo isso aqui é meio automático. Não é você que vai ficar escolhendo ali a todo instante os pontos. Uma coisa que é importante a gente saber agora, é que você não precisa se preocupar por enquanto com esses comandos. Por quê? O comando commit no MySQL é executado automaticamente assim que você executa qualquer comando. Então você não precisa se preocupar em alterar nada nos DTL por enquanto. Então, executou um comando MySQL, os dados são salvos imediatamente e automaticamente. Então o dado já está salvo no banco. Portanto, não é necessário salvar dados no banco de dados. Uma vez que você executou um comando de inserção, atualização, exclusão, já está salvo. Beleza? Por conta da configuração do commit. Muito bom. Então a gente deu uma visão geral agora sobre o que é o SQL, que é essa linguagem, suas funções, seus grupos de comandos, e vimos aí os principais nomes que são dados para esses grupos de comandos. Beleza. Se você quiser revisar depois, a aula é essa daqui, ó, número 4 está no site. Muito bom. Agora a gente vai adiante e vamos criar um banco de dados. Vamos criar o banco de dados. E aí é um comando que você vai poder digitar aí na sua instalação, no seu PHP-MyAdmin, tá? Usando lá o linkzinho SQL. Então a gente vai criar um banco de dados. Como é que a gente cria um banco de dados? Você abre um sistema de gerenciamento e usa este comando aqui, ó. Create database. Aqui eu coloquei algo entre colchetes. If not exists. Vou explicar já o que é isso. Na sequência, nome do banco de dados e ponto e vírgula no final. Tá? Na verdade, isso aqui é uma linha só de comandos. Aqui ficou em duas porque não coube até aqui no final da coluna. Tá? No MySQL, na verdade no SQL em geral, o que dá o fim do comando é esse ponto e vírgula. Então a gente vai usar esse ponto e vírgula quando tiver terminado o comando. De modo que você pode, sim, começar a digitar o comando e continuar na linha de baixo, se quiser. O sistema ele vai entender que o comando termina só quando ele encontrar o ponto e vírgula. Não pode esquecer de pôr o ponto e vírgula. Tá? Assim a gente consegue criar comandos grandes, quebrar esses comandos em várias linhas para eles ficarem bem legíveis. Isso é importante, porque vocês vão ver mais para frente que tem comando SQL que fica com 15 linhas de tamanho, um comando só.
Mas aí você quebra ele em várias linhas, pedacinho por pedacinho, fica bem tranquilo. E no final, ponto e vírgula. Bom, então create é o nome do comando, tá? É um comando de definição. Database é o nome do objeto que eu quero criar. Então aqui está escrito, crie um banco de dados. O if not exists significa se não existir. Veja que eu coloquei entre colchetes. O que significa isso? Toda vez que tiver um comando com essa indicação de colchetes, significa que esse texto aqui dentro ele é opcional. Você pode executar ou não. Vai depender, por exemplo, da função que você quer executar exatamente. Pode ser que eu queira executar esse comando de uma forma um pouquinho diferenciada. Então, às vezes, eu preciso usar o que está nos colchetes. E, na maioria das vezes, não preciso. Ou simplesmente opcional mesmo, colocar ou não colocar, tanto faz, porque existe um valor padrão. Nesse caso aqui, para criar o banco de dados, a gente não precisa usar o if not exists, porque a gente não tem nenhum banco criado ainda. Então, não tem como dar conflito com o nome de outro banco. Tá? A gente usa isso aqui geralmente se você tem vários bancos de dados no servidor, precisa criar um novo banco e acaba criando sem querer um banco com o mesmo nome de um já existente. Tá? Aí com o if not exists, ele só vai criar o banco se ele não existir. Se ele existir, ele vai te dar uma mensagem de erro. Tá? Mas a gente não vai precisar usar. O que a gente precisa colocar é, evidentemente, o nome do banco de dados que você quer criar. Se você não fornecer um nome, ele não vai criar esse banco. E o banco de dados a gente pode nomear como a gente quiser. Tá? Eu só recomendo que você não deva usar espaços no nome, nem caracteres especiais e nem acentuação, para não ter problemas com codificação depois. Beleza? Muito bom. Então, a gente vai criar um banco de dados agora, que é o banco DB Biblioteca, que a gente vai usar nos exemplos. Lembra do DB Biblioteca? Que banco que é esse? É o banco do trabalhinho que vocês estão fazendo aí. Tá? Então, a gente vai criar esse banco aqui. Como é que é o comando? Create database, espaço, nome do banco. Vamos batizá-lo de DB underline biblioteca. Create database DB underline biblioteca. Veja que para não usar espaço eu usei um underline aqui. Esse DB que eu coloquei na frente também é opcional. Ele é um prefixo só para indicar do que se trata esse elemento. Mas para mim ele é importante porque ao bater o olho nesse nome eu já sei que se trata do banco de dados, não de uma tabela do banco ou de um outro objeto qualquer. Então é importante usar os prefixos para você poder distinguir os elementos que tem no banco de dados, porque ele pode ficar grande e extenso. E aí, ponto e vírgula no final. Beleza? Depois, para a gente verificar o banco de dados, a gente usa o comando show databases, mostrar os bancos de dados. Esse comando eu executei ontem, para a gente testar a instalação, tá, do MySQL. É só a gente dar o show databases, ele deve mostrar o banco se ele foi criado corretamente. Tá? Bom, vamos executar os dois comandos então. Então, indo lá para o SQL, a gente vem aqui no editor de textos, que você tem aí na sua tela também, né? No PHP-MyAdmin, não esqueça, você clica no item SQL aí no meio da tela, para abrir o editor de textos. E aí a gente vem aqui e dá um create database e especifica o nome do banco, DB underline biblioteca. Beleza, e o ponto e vírgula no final. Tranquilo. Coloquei o comando. Veja que não tem nenhuma marcação aqui embaixo, vermelhinha nem nada. Então, ele fez uma pequena verificação sintática e está dizendo que não tem nenhum erro de digitação. É muito importante que você sempre visualize se você não esqueceu de colocar um caractere. Por exemplo, é muito comum o aluno fazer isso aqui, ó. Esquecer de colocar o E no final, tá vendo? Create. Parece que está certo, mas não está. Create. Esse é o correto. Database. Os espaços são importantes também aqui. E o ponto e vírgula no final. Feito isso, você vai executar. Para você executar aí no PHP-MyAdmin, no lado direito, no meio da tela, tem o botão executar ou execute, se tiver em inglês. É só clicar nesse botão. Aqui o botão executar fica em cima, fica aqui, ó, execute, esse relâmpagozinho. Então, eu clico no botão e
está executado o comando. Deve aparecer aí, execução realizada com sucesso. Beleza? Então, nós criamos o banco. É isso aí. Está criado um banco de dados. Está criado o banco de dados. Bom, e agora? Agora a gente precisa verificar se ele foi criado. Tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só responder uma pergunta aqui no WhatsApp, rapidamente. Probleminha aqui de... Beleza. Tem um probleminha aqui de instalação. Bom, voltando então. Agora, para a gente ver se o banco foi criado, ó, eu vou apagar esse comando aqui e vou dar um show databases. Ponto e vírgula no final. Mesmo esquema, databases no plural aqui. Cuidado que create database é no singular. Aqui ele é no plural. Tá? Então, eu vou executar o comando. Aí ele vai trazer a lista de comandos. Ó, são os mesmos que você deve estar vendo aí no PHP-MyAdmin. Performance Schema, MySQL, SYS, Information Schema, são os mesmos, tá? Porque a lista que aparece é do MySQL. O PHP-MyAdmin é só uma interface de acesso. É só um programinha de acesso. Como esse aqui que eu estou usando, é só um programinha de acesso. O banco é o mesmo. E veja que legal, o DB Biblioteca já apareceu aqui no meio. Excelente, conseguimos criar um banco de dados. Puxa vida, é fácil assim? Então já posso sair usando esse banco? Calma lá. O que você fez, na verdade, foi separar um espaço no disco e dar um nome para esse espaço de DB Biblioteca. Mas, na verdade, esse espaço está totalmente vazio. Você ainda não tem as tabelas, portanto, não tem colunas, nem registro, nem linhas, tampouco dados. Então, não dá para fazer nada nesse banco ainda. A gente vai ter que depois criar toda a estrutura do banco de dados. Certo? Que a gente vai fazer posteriormente. Mas é importante saber que o banco já está criado. A área dele, de disco, já está reservada para ele. Deve aparecer aí do seu lado esquerdo também. Tá? Se não aparecer, deve ter um botãozinho aí para você recarregar. Clicou no botãozinho, ele recarrega o Navigator. Aqui no meu não está aparecendo ainda. Então eu clico no botãozinho desse tipo aqui. Também deve ter aí no PHP-MyAdmin. Tá? Um botãozinho desse tipo aqui com as setinhas. Aí eu clico em recarregar. O botão vai aparecer aqui. O botão não, o banco de dados vai aparecer aqui. Beleza? E aí dá para a gente expandir e ver o que tem nesse banco de dados. Por exemplo, suas tabelas. Que não tem nada dentro. Tabela, view, procedimento armazenado, função, não tem nada. Tudo vazio. Tá? Mas a gente vai criar esses elementos ao longo das aulas. Tudo bem, gente? Tranquilos? Muito bem. Então deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Depois que você criou o banco de dados e verificou que ele foi criado, você precisa fazer uma coisa importante. Você precisa alterar o banco de dados atual. Por quê? Porque na hora que você for executar comandos de criar tabelas, fazer consultas, inserir dados, você tem que ter certeza de que está usando o banco de dados certo. Lembre-se que o MySQL é um servidor de bancos de dados. É um sistema que permite armazenar vários bancos de dados diferentes. Então, você pode ter 1, 2, 3 ou 100 bancos de dados no mesmo servidor. Na hora de digitar comando, tem que digitar no banco correto, para não causar problemas. Para isso, nós temos um comando. É o comando use. O comando use, ele permite que você determine qual banco de dados vai ser usado naquele momento. E a sintaxe dele é bem simples. É use e vem o nome do banco de dados na frente. Ponto e vírgula. Quando você executa esse comando, ele muda o banco padrão. Aí o banco padrão passa a ser o banco que você forneceu aqui. Dessa forma, os próximos comandos que você digitar já vão para o banco correto. Legal? Então você vai lembrar sempre, ó, regrinha, sempre executar o comando use no começo. Tá? Você vem aqui no seu editor, escreve use e vem com o nome do seu banco, db, underline, biblioteca, ponto e vírgula. Você vai executar esse comando. Quando eu executo esse comando, pronto, está executado. Aqui, nesse programa, você vai perceber que do lado esquerdo, o db biblioteca ficou em negrito.
Então, sempre vai aparecer algum tipo de marcação para dizer, ó, esse banco é o banco que foi selecionado atualmente. Agora sim, os próximos comandos que eu digitar, eles vão ser direcionados para esse banco de dados e não para os outros bancos. Tá? Muito importante lembrar sempre do primeiro comando a digitar executar ser o comando use. Muito bem. E aí, olha que interessante, tem esse outro comando aqui, que é o select database, que a gente pode usar para visualizar qual banco que está selecionado no momento. Então, se você não sabe qual é, e na interface não está aparecendo, ou você não sabe onde olhar, executa o select database. Vem aqui no MySQL e select database. Só que cuidado, esse comando aqui, ele tem parênteses depois do database, porque ele é uma função. Tá? Select database. Select é um comando de consulta, como a gente já viu lá na apresentação. Tá? Então, na verdade, esse comando não está pedindo para eu selecionar o banco de dados que eu vou usar. Isso eu faço com o comando use. O select é sempre um comando de consulta. Então, você vai entender aqui. Verifique qual o banco de dados que está sendo usado. Tá? É assim que você vai interpretar sempre o select. E aí, ao executar, ele mostra o nome do banco que está selecionado. Olha só. DB, biblioteca. Beleza. Agora eu já estou usando o banco de dados correto. Vou poder prosseguir nos meus estudos e com a criação da interface. Legal? Muito bem. E se eu precisar excluir o banco de dados? Vamos supor que eu criei um banco de dados errado e quero excluir. Bom, comando drop, a família de comandos drop, você já aprendeu, é um comando que a gente usa para excluir um objeto do sistema. E aí você especifica qual é o objeto que você quer excluir. Por exemplo, se eu quiser excluir um banco de dados, é drop database. E é a mesma pegada para outros objetos. Por exemplo, se você quisesse excluir uma tabela, drop table. Se quisesse excluir um trigger, drop trigger. E assim por diante. Então, para excluir elementos estruturais do banco de dados, sempre drop e na frente o nome do elemento. O if exists é para ele executar o comando somente se o banco de dados existir, senão ele não executa o comando, é para não retornar erro, mas é opcional, está entre colchetes, opcional. E o que é obrigatório, evidentemente, é fornecer o nome do banco de dados que você quer excluir. E tomar cuidado para não colocar o nome do banco errado aqui, porque uma vez excluído, o banco está excluído para sempre. Não tem Ctrl Z, não tem desfazer em bancos de dados. Ele executa a ação, grava imediatamente e não tem como desfazer. Então, cuidado quando você fizer a execução de comandos SQL. Vou fazer um teste com esse cara aqui, ó, Drop Database. Eu venho aqui no meu editor, eu vou criar um outro banco fictício qualquer, só para a gente criar e excluir o banco e treinar esses comandos que a gente viu hoje. Então, olha só. Eu vou dar um show databases de novo, para a gente ver os bancos existentes. Então, são esses daqui. O DB biblioteca está lá no meio. Ok. Agora eu vou dar um create database e vou criar um banco de teste. Vou chamar ele, olha só que legal, banco teste. Vou criar o banco teste. Executo este comando. Beleza. Aqui na parte de saída embaixo, tudo verdinho, significa que não teve erro. Mas ele não aparece aqui na lista de bancos. Então, evidentemente eu posso atualizar a lista, ele vai aparecer em algum lugar aí, o banco teste. Tá? Banco teste. Se eu quisesse trabalhar com esse banco, use banco teste. Aí ele passa a ser o banco padrão. Executo, agora ele é o banco padrão. Qualquer outro comando que eu digite que altere a estrutura de banco ou de dados vai para dentro desse banco. E se eu quiser visualizar os bancos existentes, o banco padrão é o select databases, database, que é no singular, com o ponto e vírgula no final. Aí ele vai dizer que é o banco teste que está selecionado. E se eu quiser verificar os bancos agora, show databases.
esse sem o parênteses, cuidado. Aí ele vai mostrar a lista de bancos, ó, banco teste está aqui. Então foi criado com sucesso. Agora suponha que eu criei esse banco errado, ou que eu não vou mais usar esse banco, não preciso mais dele. Eu vou excluir o banco para liberar espaço em disco, isso é importante, para não deixar meu disco aí cheio de arquivos inúteis. Então, para excluir o banco de dados, eu venho com o comando drop database, excluir banco de dados. E aí, olha só, eu preciso fornecer o nome do banco. Então, banco underline teste, ponto e vírgula. Legal? Muito bom. Feito isso, é só executar o comando. E o banco já sumiu aqui da lista. Tá? Se eu der um show databases para mostrar os bancos, olha lá, não existe mais esse banco aqui na lista, ele sumiu. Se eu tentar, por acaso, excluir de novo um banco que já existe, olha o que acontece. Ele dá um erro. Aqui embaixo, ele mostrou um xizinho vermelho para mim, com uma mensagem. Eu não posso excluir o banco porque ele não existe. Então, por isso que a gente pode, às vezes, usar esse if exists. Tá? Aí, quando eu executo esse cara, ele só dá um aviso em vez de dar um erro. Mas ele não tentou executar o comando. Então, é para isso que servem essas opções aqui, essas palavrinhas opcionais. Legal? Muito bem. Então, a gente conseguiu criar banco de dados, a gente conseguiu tornar um banco padrão, a gente conseguiu visualizar os bancos existentes, visualizar o banco padrão e excluir um banco de dados. Fizemos 5 coisas diferentes. E, como a gente vai usar o banco DB Biblioteca ao longo das aulas, não podemos esquecer de novo, torná-lo o banco padrão. Então, use DB Biblioteca. Como eu tinha tornado o banco teste padrão, ao excluir o banco teste, eu fiquei sem nenhum banco padrão. Não tem nenhum selecionado para uso. Então, agora eu vou, de novo, com o use, transformar esse cara em padrão. Beleza? E aí a gente pode dar o select, database, para visualizar se ele realmente é o padrão. Ó, DB Biblioteca. Legal. Agora a gente já pode começar a trabalhar com os bancos de dados em si, criando objetos, criando tabelas e depois, posteriormente, inserindo dados. Tranquilo, gente? Muito bom. Vou voltar para cá. Aí o mesmo esquema, essa aula também está disponível aqui para você, inclusive pegar os códigos se quiser depois. Tá? Tudo aqui disponível. Muito bom. Próximo. Aí a gente tem as constraints ou restrições. Vamos dar uma olhadinha rápida nisso aqui. Constraints ou restrições. Vocês já estudaram em modelagem de dados, o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, etc. Então, o que são essas constraints ou restrições SQL? São regras que a gente vai aplicar nas colunas de uma tabela. Então, antes da gente poder criar as tabelas, a gente precisa entender o que são essas constraints, porque na hora de criar a tabela eu preciso informar isso aqui para os comandos. A gente vai usar essas constraints para, por exemplo, limitar os tipos de dados que são inseridos. A gente especifica isso na hora de criar a tabela, mas se você esquecer alguma constraint, dependendo de qual seja, dá para a gente alterar a tabela depois e inserir de novo aquilo que ficou faltando. E as principais constraints são essas: not null, unique, primary key, foreign key, default. Dessas 5, vocês já conhecem 4, que vocês aprenderam em modelagem de dados. Sim, senhor. Primary key é a chave primária, você já sabe para que serve. Foreign key é a chave estrangeira, você também sabe para que serve. Not null, não nulo, você também sabe para que serve isso. Not null significa que o campo não pode ser nulo, ou seja, é obrigatório colocar um dado ali. A gente falou sobre isso. E o default? O default você também sabe o que é. Default é valor padrão.
Lembra quando a gente teve a aula de dicionário de dados? Que eu mostrei nos meus dicionários de dados uma coluninha valor padrão? Então, aquela coluninha, ela é dada por essa constraint, que você pode usar ou não, se precisar. E a nova constraint que você vai aprender é unique. Tá? Unique de valor único. Então, vamos dar uma repassada rápida aqui por essas constraints, rapidinho explicando a função de cada uma delas. Então, not null significa que uma coluna não aceita valores nulos, ou seja, a coluna não pode ficar em branco quando você estiver cadastrando um registro. Ela obriga o campo a sempre ter um valor. Então, você não consegue inserir um registro se não tiver o valor para aquela coluna que é not null. É o valor obrigatório. Muito bom. Unique. Unique é para identificar de forma única um registro. Tá? Ou seja, aquele registro não pode ter valores repetidos. Ah, é igual a chave primária? Quase igual. A diferença é que a chave primária identifica os registros. Já a constraint unique só garante que eles não tenham repetição, mas não identifica cada uma das linhas. Tá? Mas garantem a unicidade dos valores. As chaves primárias automaticamente são sempre uniques, porque não repete o valor. Tá? Então não precisa especificar unique quando for criar a chave primária. Mas, para as outras colunas, se você quiser que essas outras colunas não tenham valores repetidos, você utiliza a constraint unique. E pode ter várias, para várias colunas. Chave primária, por outro lado, só pode ter uma por tabela, mesmo que seja uma chave primária composta por várias colunas. Mas é uma só por tabela. Tá? E a chave primária, então, identifica de forma única cada registro. Sempre com valores únicos, não pode repetir e nunca pode ter valor nulo. Ou seja, a chave primária automaticamente também já é not null. Toda tabela obrigatoriamente precisa de uma chave primária e só vai ter uma chave primária. De novo, pode ser composta por duas ou mais colunas, mas a chave em si é uma só. E a chave primária sempre se conecta a uma chave estrangeira de outra tabela, para criar o tal do relacionamento. Então, foreign key é uma restrição que a gente usa para criar os relacionamentos entre as tabelas. Aqui eu tenho até um comandinho mostrando como é que seria a criação de uma chave estrangeira. Eu uso a palavra constraint, dou um nome para a minha chave estrangeira, uso a palavra foreign key para estabelecer que eu vou criar uma chave estrangeira, digo quem vai ser a coluna de chave estrangeira. Olha que legal. Então, essa coluna aqui vai ser a chave estrangeira, ID autor. E ela está conectada com quem? Ela faz referência, references, ou seja, está conectada na tabela de autores com a coluna ID autor, que lá é chave primária. Então, esse é um exemplo de como é que você aplica uma restrição de chave estrangeira. Mas, não se preocupe com esse exemplo. Vocês vão ter uma aula específica para falar disso aqui, de como criar chave estrangeira. Aqui é só para mostrar como é que a gente usa. Tá? Mas vocês vão aprender isso aqui a fundo e na prática também. Beleza? Bom, e a última constraint é a default, o valor padrão. Com essa restrição, constraint e restrição é a mesma coisa, tá? A gente insere um valor padrão especificado na tabela. Lembra do exemplo que eu dei? O estado. Então, vamos supor que eu sempre vendo para o estado de São Paulo 98% das vezes. Então, eu crio um valor padrão São Paulo e acabou. Quando eu precisar inserir um valor diferente, eu digito esse valor diferente na hora de criar o registro. Caso contrário, não preciso colocar nada naquela coluna e o valor padrão é inserido automaticamente. Beleza? Então, isso a gente chama de default. Depois vocês vão aprender como é que a gente trabalha com default também nas tabelas. Beleza? Então é isso. Tem os vídeos aqui no canal, onde eu explico de novo isso tudo, se você quiser assistir, né? Boa parte das aulas tem o próprio vídeo embutido aqui. Então dá para você até, além de pegar a explicação, rever uma explicação um pouquinho diferenciada. E o material está aí todo online. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi sobre essa introdução a bancos de dados com MySQL. Criamos o primeiro banco de dados e vimos os comandos básicos que a gente utiliza para gerenciar esse banco. A gente viu como criar o banco, como selecionar esse banco de dados, verificar se o banco foi criado e como excluir o banco de dados também. Fizemos alguns testes, inclusive com um banco que eu batizei de banco teste. E aprendemos essa parte teórica das restrições.
que a gente vai usar na prática na hora de criar as tabelas. Para criar a tabela, a gente precisa conhecer as restrições, a gente precisa, evidentemente, ter feito o diagrama entidade de relacionamento e um dicionário de dados para saber quais tabelas serão criadas, conhecer as restrições, saber os tipos de dados que vão ser usados em cada campo. Isso é fácil, porque se você fez a modelagem corretamente, os tipos de dados já estão lá no dicionário de dados. Beleza? E aí, digitar os comandos SQL adequados, que é o que a gente vai fazer na sequência. Tranquilo, gente? Bom, então é isso. Ficou alguma dúvida com relação à aula de hoje, pessoal? Deixa eu abrir aqui o chat para vocês digitarem dúvidas, se tiverem alguma. Então, dúvidas. Esses comandos é para vocês digitarem na sua máquina, se você já tiver o sisteminha instalado, para testar, para treinar, porque vocês vão, aos poucos, digitando esses comandos para estudar. Ninguém tem dúvida, não? Se mais alguma dúvida, pode mandar aqui no WhatsApp também, que está logado aqui, aberto. Nada, nada? Ainda não? Beleza. Bom, no comecinho também é bem tranquilo, né? Só o comandinho para criar o banco, usar o banco, excluir. Não tem, é bem difícil ter problemas no comecinho. Os problemas começam a ocorrer quando os comandos ficam grandes, que tem várias partes. Aí, às vezes, a gente se confunde, esquece o ponto e vírgula, coloca o nome da tabela errada e assim por diante. Mas aí, com a prática, vocês vão aprendendo. Bom, então vamos encerrar essa aula de hoje. Lembre-se que vocês ainda têm aquela modelagem completa para fazer, está lá no Classroom, né, o arquivo, e guardar a modelagem e, a partir dela, começar a criar o banco de dados. Esse comando de hoje, por exemplo, já se aplica àquela modelagem, começar a criar o banco de dados. Então, vocês têm atividade para fazer. Digitar esses comandos SQL, ler os artigos que eu mostrei, né, que tem o conteúdo da matéria, e, na prática, fazer o seu banco de dados. Tranquilo? Então, é isso aí. Agradeço a todos que compareceram à nossa aula de hoje. Muito obrigado aí. Espero que tenham absorvido o conteúdo e a gente se vê na aula de amanhã, prosseguindo com comandos SQL. Obrigado e até mais, pessoal.